VGHF11 em queda livre. Tá? O fundo imobiliário tem despencado aí nos últimos dias, no último mês, para ser mais exato. E a pergunta que fica no mercado é: ainda vale a pena investir no VGHF11 ou não? No vídeo de hoje eu vou te responder essa pergunta de uma maneira bem simples, com base no que eu acredito, certo? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, nem tampouco de compra ou de venda. A única coisa que o canal aqui te recomenda é você estar se inscrevendo, ativando o sininho das notificações e deixando o seu like, pois isso aqui ajuda o canal, tá bom? Galera, primeiramente vou deixar para vocês aqui que no dia de ontem eu acabei comprando mais 50 cotas do VGHF11 e agora minha posição nesse ativo estou em 400 cotas. É um fundo imobiliário que tem castigado um pouco a minha carteira. É um fundo imobiliário que tem se desvalorizado. Porém, o grande problema que eu vejo, tem alguns problemas em si que são fáceis de resolver, mas a questão da cotação eu acredito, tá? Não quer dizer que seja. Um deles é que esse fundo imobiliário, ele é um hedge fund, ou seja, ele é um fundo multi-estratégia. A maioria dos fundos são focados em dividendos, tá? Eles investem em casa, CRIs, pegam esse dinheiro e distribuem aos acionistas, tá bom? E tem fundos imobiliários que são voltados à estratégia de valorização, ok? Eles compram um imóvel, alugam, só que com o tempo aquele imóvel valorizou e eles conseguem vender ganhando um valor muito maior do que quando compraram, certo? E aí eles pegam esse dinheiro e distribuem também aos seus cotistas. Então, ele, através da valorização, ele consegue pagar dividendos, ok? O VGHF11 ele tem essa estratégia, tanto de valorização como de renda. Só que, ultimamente, o fundo tem feito algumas movimentações aí que não tem agradado o investidor, certo? E uma dessas movimentações que quem tem feito é a Valora Hedge, que é a gestora do VGHF11. Ela tem colocado alguns ativos aí na carteira do VGHF11 que são da própria gestora. Aí muito investidor fica com o pé atrás com isso, cogitando aí um conflito de interesse. Poderia ser um conflito de interesse, tá? Poderia, mas quando você pega os ativos aí da carteira do VGHF11, que são da Valora, eu não sei se chega a 10%, ok? Então é permitido, a CVM sabe disso e permite. Então não tem conflito de interesse, mas por falta de conhecimento, algumas pessoas espalham isso no YouTube e alguns investidores assustados vão lá e saem vendendo suas cotas. Eu estou comprando não, eu comprei recentemente. Claudio, vai comprar mais? Não sei, depende. No momento não, acho que o VGHF11 ele já tem uma grande parte desse ativo na minha carteira, tá? Se eu não me engano aqui é a terceira ou é a quarta posição já. E tem outros ativos aqui para mim estar aportando, para estar balanceando aqui a relação risco-retorno. Porque a gente tem que ter uma carteira bem balanceada, bem diversificada. Para quando um ativo, por exemplo, um VGHF11 da vida, que cai bastante aí, caiu bastante nos últimos tempos, na minha carteira aqui está bem desvalorizado, não tem um impacto tão grande na minha carteira, porque eu tenho outros ativos aqui que estão performando bem, entende? Então não é porque um ativo, ativo aqui eu acredito que ele é uma oportunidade e eu vou colocar metade do meu capital investido nesse ativo. Não faz isso que você vai estar mal. Por quê? Porque o fato de eu acreditar, o fato de eu estudar o ativo, de eu ver que faz sentido aquilo que ele está fazendo, não quer dizer que o mercado veja dessa forma, tá? O mercado algumas vezes ele é racional. Vamos pegar o caso do Banco do Brasil, tá? BBAS3. BBAS3 reportou um péssimo resultado do primeiro trimestre, a ação despencou lá para os R$ 18,19. Depois subiu para os 23, aí veio o segundo trimestre
resultado péssimo novamente, terceiro trimestre igualmente, e a ação não cai. A ação está ali estagnada entre 21,60 e 22,50. Está ali naquele range de preço ali. Eu não acredito que o Banco do Brasil é para estar sendo negociado a esse valor agora. Para mim, ele era para estar lá nos 17, 18 reais pelos resultados que vem apresentando, pela questão da inadimplência, pela questão dos dividendos, que muitos YouTube aqui falavam em Banco do Brasil por causa que era uma vaca leiteira, pagadora de dividendos, e não está acontecendo mais isso, tá? Então não faz sentido para mim. Mas para o mercado está fazendo, porque o mercado está segurando a cotação. Então a mesma coisa é com o VGHF11. Por isso que eu não vou estar metendo dinheiro lá que nem um louco, porque eu acredito que o ativo vai se valorizar logo. Entendeu? Tenho que ver se o mercado está concordando comigo. E o mercado é quem dita as regras do jogo, tá? Não interessa quais cartas você tem. O mercado é que vai ditar o jogo. Põe isso na sua cabeça. Outra questão aqui que fez o VGHF11 cair drasticamente é porque o fundo imobiliário ele distribuiu seu menor dividendo dos últimos anos, tá? Um fundo imobiliário que já chegou a pagar 18 centavos, 14, 13, 10, tá? 11, agora está pagando 7 centavos e o investidor não gostou, ele acha que isso aqui então não é justo, tem outros ativos pagando mais e como que a maioria dos investidores de fundo imobiliário focam em renda, focam em dividendo, eles vão lá para outros ativos que pagam mais dividendos. Agora, a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: eu vou sair do VGHF11, que eu já conheço aqui os riscos e o potencial, tá me pagando um dividendo menor agora nesse mês, talvez mês que vem, talvez ano que vem, volte a patamares melhores de dividendos, e vou para um ativo que é muito mais arriscado, tá? Porque eu estou vendo ali que ele está pagando um dividendo de 15%, mas e o risco que tem lá? Eu conheço a carteira daquele ativo, eu sei por quais problemas ele está enfrentando. Daqui a pouco esse mesmo ativo que eu mudei, troquei o VGHF11 por ele. Daqui a pouco esse ativo despenca lá 10, 15%. Aí você vai fazer a mesma coisa, trocar por outro e ficar fazendo isso aqui num ciclo vicioso na sua carteira. E daqui a pouco sua carteira não vai estar performando bem, daqui a pouco sua carteira vai estar descaracterizada, daqui a pouco sua carteira vai estar que nem a carteira de muitos investidores aqui de fundos imobiliários, que sempre está no negativo. Está lá fundo imobiliário com 20% de queda, 35%, e não tem mais, por quê? Porque simplesmente eles se desfizeram ali no prejuízo. Por quê? Porque compra alguns ativos só para receber dividendos, não analisa corretamente, algumas vezes só simplesmente para trazer conteúdo para cá, e aí acabam influenciando você que está aí do outro lado, como espectador. Então tenha atenção nisso, tá? Esse conteúdo que eu trago aqui é um conteúdo educacional, e o que eu faço aqui é o que eu faço aqui na minha carteira, o que eu posto aqui é o que eu realmente estou fazendo na minha carteira, mas não quer dizer que isso aqui vai servir para você. Eu também já errei, já comprei fundo imobiliário aqui que, enfim, caiu muito. Quem não lembra aqui do AIC11? AIC11, um feed shop que eu comprei, eu só tinha dois locatários que, enfim, um contrato já estava vencendo, 80% da receita vinha de um inquilino, tá? Enfim, eu perdi, perdendo dinheiro. Aí tem gente que fala, mas aqui nos dividendos, no quesito dividendos aqui, Cláudio, eu tô na valorização aqui, eu tô perdendo R$ 1.000, mas nos dividendos aqui o fundo já me pagou R$ 1.100. Aí você vai ver, o cara tá com esse ativo há 3 anos, tá? E ele acha que tem um lucro ali de R$ 100, né? Não faz sentido você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos com ativo para você ter R$ 100 de valorização. Coloca na renda fixa, que você vai dar um resultado muito melhor, tá bom? Então não vai por mim, não vai por influência, estuda, vê sua carteira, faz análise ali periódicos a cada 3 meses, a cada 6 meses, 1 ano, para ver
Se sua carteira está performando bem, se está dentro daquele contexto de estratégia que você traçou na hora de investir, ok? Mas jamais vá agir emocionalmente, jamais vá agir simplesmente porque o YouTube aqui falou que um ativo é bom ou ruim, tá bom? Seja você o dono das suas escolhas e não os outros. Esse aqui é o canal Investidor Baixa Renda. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, pois isso aqui ajuda bastante. Valeu!